estou de volta mais uma vez, agora para fazer a correção das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Primeira questão. Uma urna contém 50 bolinhas, numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8 é... Então, observem que, nesse caso, a urna tem o quê? 50 bolinhas. Então, quer dizer que o número de elementos do espaço amostral, eu já sei que é igual a 50. E ele será constituído por números de 1 a 50, tá certo? Agora, montando o evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, então, o evento será constituído pelos múltiplos de 8. Então, dentro desse conjunto do espaço amostral, quem são os números que serão múltiplos de 8? Então, múltiplos de 8 são aqueles números que são divisíveis por 8. Então, nós temos 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Então, vejam que o evento, tá certo? Eu terei, no caso, 6 elementos. Então, o número de elementos que irá constituir, tá certo? O evento será igual a 6. Para montar essa probabilidade, será igual à razão do número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 6 está para 50, tá certo? Simplificando aí esses dois termos por 2, 6 dividido por 2, 3, 50 dividido por 2, 25. Não dá mais para simplificar. Então, percebam que, de acordo com as alternativas, a resposta está na forma de razão. 3 está para 25. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Segunda questão. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3. Qual é a probabilidade desse número ser par, tá certo? Então, no caso, vejam que quando foi sorteado, sai o quê? Número maior do que 3. Então, dentro, tá certo, de um dado, nós temos que os números maiores do que 3 são quem? 4, 5 e 6. Então, nesse caso, o meu espaço amostral será formado justamente por esses números 4, 5 e 6, porque aqui diz que o resultado, porque o que é o espaço amostral? São todos resultados possíveis, tá certo? De um experimento. Então, aqui está dizendo que os resultados foram números maiores do que 3. Então, aqui o espaço amostral será constituído pelos elementos 4, 5 e 6. Então, perceba que o número de elementos que irá constituir o espaço amostral é igual a 3, tá certo? Então, agora vamos ver quem será o evento, que é aquilo que eu quero que aconteça. Então, a questão diz o quê? Qual é a probabilidade de esse número ser par? Então, dentro desse espaço amostral, quais são os números que são pares? 4 e 6. Então, 4 e 6 são os elementos que irão constituir o evento, tá certo? Então, o evento A será constituído pelos elementos 4 e 6. Então, o número de elementos, tá certo, do evento será igual a 2. Logo, a probabilidade, que é a razão entre o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, então ficará 2 está para 3, que já é irredutível. Não tem mais como simplificar aqui, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra E, ok? Terceira questão. Uma pessoa joga uma moeda 4 vezes. Qual a probabilidade de sair cara nas 4 jogadas? Então, a gente fez uma bem parecida, tá certo, lá na aula. Então, nós vimos o seguinte, que para uma única moeda lançada, tá certo, existem 2 resultados possíveis, de ser cara ou coroa, tá certo? Que normalmente representamos cara por K e coroa por C, só para poder diferenciar. Certo? Como serão 4 moedas lançadas, então para cada uma dessas moedas irão existir 2 possibilidades, tá certo? 2 resultados possíveis, que é de ser cara ou coroa. Então, para saber o número de elementos que irá constituir, tá certo? O espaço amostral, basta multiplicar o 2 4 vezes, tá certo? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o número de elementos que irá constituir o espaço amostral é igual a 16. Agora, quando ele diz qual é a probabilidade de sair cara nas 4 jogadas, só existe uma de sair cara nas 4 jogadas. Então, o número de elementos do evento é igual a 1. Então, a probabilidade, certo, que é a razão entre o número de elementos do evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, é igual a 1, está para o número de elementos, tá certo, do espaço amostral, que é igual a 16. De acordo com as alternativas, a resposta está em razão. Não tem como simplificar aqui, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D, ok? Quarta questão. Uma urna contém 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tira-se, sucessivamente, 2 bolas.
Então, a probabilidade de as bolas serem da mesma cor é... Então, montei aqui, primeiramente, o espaço amostral, que será constituído, tá certo? Pelas 3 bolas brancas, que eu representei pela inicial B, tá certo? E as 4 bolas pretas, que eu representei aqui pela inicial P, tá certo? Então, vejam que o número de elementos que constitui esse espaço amostral é igual a 7. Então, a probabilidade de serem as 2 bolas brancas, porque aqui quer que seja as 2 bolas da mesma cor. Tanto faz elas, as 2 serem brancas ou as 2 serem pretas. Então, nesse caso, se as 2 bolas forem brancas, então, se tirar a primeira bola, tá certo? Então, para a primeira bola ser branca, eu tenho 3 bolas brancas de quanto? De 7. Vezes para poder ver se tirar a segunda bola. Então, se a primeira bola eu tirar branca, então dentro da urna não terá mais 7 bolas. Terá agora 6 bolas. E não terá mais 3 brancas, terá 2 brancas. Tá certo? Então, ficou 3 está para 7, vezes 12 está para 6. Multiplicando agora, tá certo? Os seus termos, tá certo? Simplificando aí os 2 termos por 6. 6 dividido por 6, 1. 42 dividido por 6, 7. Ficou 1 está para 7. Agora, vamos calcular a probabilidade de as 2 bolas serem pretas. Então, no caso, existem 4 bolas pretas. Então, para a primeira retirada, a probabilidade de 4 está para 7, tá certo? Mas, uma vez que eu tirei a primeira bola preta, dentro da urna não terá mais 4 bolas pretas. Terá agora 3. E dentro da urna não terá mais 7 bolas, terá 6. Tá certo? Então, aqui multiplicando os seus termos, antecedente com antecedente e consequente com consequente. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 6, 42. Simplificando aí os 2 termos por 6, 12 dividido por 6, 2. 42 dividido por 6, 7. Ficou 12, está para 7. Então, aí, bastava vocês somarem esses resultados para saber qual é a probabilidade, tá certo? Então, aí, 1 está para 7 mais 12 está para 7. Como aqui eu tenho os consequentes iguais, então basta repetir esse consequente e somar os antecedentes. 1 mais 2, 3. Então, ficou 3, está para 7, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Não dá para simplificar aqui mais não, tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra C. Quinta questão. Uma pessoa tem em mãos um chaveiro com 5 chaves parecidas, das quais apenas uma abre determinada porta. Escolhe uma chave ao acaso. Tenta abrir a porta, mas verifica que a chave escolhida não serve. Na segunda tentativa, com as chaves restantes, então se existiam 5 chaves, se a primeira não abre, não serve, então agora só tenho 4 chaves. Então a probabilidade de a pessoa abrir a porta é de, vejam só existe uma chave que está correta. Uma de quanto? De 4, porque eu tinha 5 chaves, mas eu já identifiquei que uma não serve. Eu tenho que testar agora entre as 4, tá certo? Então, aqui, vou montar a probabilidade, que seria a razão, tá certo? Do número de elementos do evento. No caso, o evento é aquilo que eu quero. O que eu quero é que a chave seja correta, só existe uma correta, tá certo? Está para o número de elementos do espaço amostral, que são todos os resultados possíveis, que no caso aqui será o número total de chaves que se tem, que no caso são 4. Vejam que, de acordo com as alternativas, o resultado está em porcentagem. Então, eu tenho que transformar para o número decimal, logo em seguida multiplica por 100, esse número decimal, para poder transformar esse resultado em porcentagem. 1 dividido por 4 é igual a 0,25, multiplicar por 100, então a vírgula irá se deslocar para a direita, 2 unidades, e ficará igual a 25%. A alternativa correta aí seria a letra B, ok? Sexta questão. Um número é escolhido ao acaso entre 20 inteiros, de 1 a 20. Então, já sabemos que o espaço amostral será constituído por números de 1 a 20. Então, também já sabemos que o número de elementos desse espaço amostral será igual a 20, tá certo? Então, a probabilidade de o número escolhido ser primo ou quadrado perfeito é... Então, nesse caso aqui, vamos primeiro calcular a probabilidade de o número escolhido ser primo. Então, dentro desse conjunto do espaço amostral, quais são os números primos? Então, aí vou montar o meu primeiro evento, evento A. Então, aqui os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Se vocês observarem, o número de elementos que está constituindo esse evento é igual a 8. Lembrando que números primos são aqueles números
que possuem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número, tá certo? Então, montando aqui a probabilidade desse evento acontecer, que é a razão entre o número de elementos do evento, que é igual a 8, está para o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 20. Simplificando aí esses dois termos por 4, 8 dividido por 4, 2, tá certo? 20 dividido por 4, 5. 12 está para 5, tá certo? Montei a primeira probabilidade em relação ao número escolhido ser primo. Agora vamos ver em relação ao quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? São as raízes quadradas exatas. Então, dentro desse conjunto do espaço amostral, nós temos os seguintes quadrados perfeitos, que eu chamei esse evento agora de evento B. Eu tenho aqui 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, tá certo? Então, eu só tenho aqui esses 4 elementos que serão quadrados perfeitos, porque terão raízes exatas. Então, percebam que esse evento ele é constituído, tá certo, por 4 elementos. Aqui eu errei, né? 4 não, tá certo? É um B, aqui é para ser um B. Número de elementos do evento B é igual a 4, tá certo? Então, aqui, montando agora a probabilidade desse evento vir a acontecer, será a razão entre o número de elementos do evento, que é igual a 4, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 20. Simplificando aí esses dois termos, tá certo? Por 4, 4 dividido por 4, 1, 20 dividido por 4, 5. 1 está para 5. Como a questão falou que a probabilidade de o número escolhido ser primo ou quadrado perfeito, então eu tenho que calcular aqui a probabilidade entre os dois. Então, basta somar esses resultados, tá certo? Então, aqui, 12 está para 5, mais 1 está para 5. Se os consequentes são iguais, repete e soma apenas os antecedentes. 2 mais 1, 3. 3 está para 5, não dá mais para simplificar, já é o resultado, tá certo? Poderão observar aqui que dentre as alternativas, esse resultado vai estar em razão. Então, aqui a alternativa correta seria a letra E, ok? 7ª questão. Uma urna contém 10 bolinhas, sendo 4 delas azuis e 6 vermelhas. Ao retirar aleatoriamente uma dessas bolas da urna, qual a probabilidade que ela seja vermelha? Primeiramente, temos que montar o quê? O espaço amostral, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4 bolas azuis, representei as bolas azuis pela inicial A, são 4 bolas azuis. E tenho 6 bolas vermelhas, representei aqui pela inicial V, tá certo? Então, aqui o total, tá certo, de elementos que compõem o espaço amostral é igual a 10. O número de elementos do espaço amostral é igual a 10. Sendo que eu tenho aqui que 4 são azuis e 6 são vermelhas. A questão quer saber qual é a probabilidade, tá certo? Tirando aleatoriamente dessa urna uma bola e ela ser vermelha. Então, montando aqui a probabilidade, sabemos que o número de elementos que irá compor o evento, tá certo? Será igual a 6, já que eu tenho 6 bolas vermelhas. Então, aqui a probabilidade será 6 está para 10, tá certo? Porque é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, simplificando esses dois termos aí por 2, tá certo? Então, 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Fica 3 está para 5. Não dá mais para reduzir. Então, a probabilidade de retirar aleatoriamente uma bola vermelha é 3 está para 5. Eu deixei aqui na forma de ração. Quem deixou na forma de decimal ou de porcentagem também vai estar correto, tá bom? Então, aqui na forma de decimal ficaria 0,6, tá certo? E na forma de porcentagem ficaria 60%. Porque 0,6, aí acrescentaria mais um 0, multiplicaria esse resultado por 100, porque para transformar um número decimal para uma porcentagem, basta multiplicar esse número decimal por 100. Multiplicando por 100, seria igual a 60%. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct, no horário das 3 até as 5h30, que estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e tirem fotos dessas atividades e mandem para mim também lá no direct para eu anotar a participação de vocês, tá certo? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!